Olá, gente querida. Hoje é sábado da terceira semana da Páscoa. E nós estamos concluindo hoje a leitura do capítulo 6 do Evangelho de João. Hoje a liturgia traz o texto de João 6, de 60 a 69. Obrigado por sua companhia aqui no canal Dom Paulo Jackson e também pela Rádio Maria. O texto diz: naquele tempo, muitos dos discípulos que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que eu falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o texto do Evangelho de hoje, conclusão do capítulo 6, depois do longo e belo discurso de Jesus sobre o pão da vida, esse texto nos coloca diante da opção fundamental por Cristo Jesus. Ou opção fundamental por Ele, ou crise profunda. Vamos então fazer o percurso. Já sabemos que Jesus realizou o sinal do pão, lá do outro lado do Mar da Galileia. Sabemos que ele declarou-se o pão da vida, o pão vivo descido do céu. Comparado ao maná, que era um pão transitório e dado por Deus a Moisés, Jesus é pão de uma outra qualidade, pão vivo descido do céu. Terceiro elemento importante do discurso sobre o pão: minha carne é verdadeira comida, meu sangue verdadeira bebida, doados pela vida do mundo. Três elementos fundamentais do discurso sobre o pão. Ele é pão da vida, ele é pão do céu, sua carne, comida para a humanidade, o seu sangue, bebida para a humanidade. Vida doada plenamente na cruz e na Eucaristia. Vida doada pelos pobres, pecadores, impuros, pelas crianças, pelas mulheres, pelos doentes, endemoninhados. Toda a vida de Jesus foi Deus salvando. Toda a sua existência cumpriu aquilo que o seu nome diz: Deus salva. Mas quando Jesus diz aos judeus: minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida, isso provocou uma grave crise no Evangelho de João, muito provavelmente,
a crise mais radical do ministério público de Jesus antes da cruz. Na verdade, é um pouco a antecipação da entrega na cruz, vida doada por amor. E isso provocou escândalo, pedra de tropeço. Muitos discípulos fugiram. Na verdade, eles tinham muita dificuldade com a própria encarnação. A encarnação do Filho de Deus, a origem de Jesus. Não é este o filho de José? Não é este o filho de Maria? Nós não conhecemos que ele é de Nazaré da Galileia? Muitas dificuldades com a origem humana de Jesus. Muita dificuldade com a cruz. Mas Jesus diz, ora, se vocês se escandalizam com isso, imaginem quando eu falar da glória, da ascensão, da exaltação. Há muitas dificuldades no coração dos discípulos. Vários o abandonam. Jesus aproveita então também para confrontar os 12. Ele sabe que somente uma fé madura, adulta, é capaz de superar essa crise e gerar adesão. A crise purifica. A crise é boa e positiva, mas ela purifica se gerar adesão radical a Cristo. Simão Pedro responde em nome da igreja: só tu tens palavras de vida eterna. Crise ou opção? Fugir ou permanecer? Aderir ou não aderir a Cristo Jesus? Aderir ou não aderir ao Evangelho de Cristo? Surgem então 2 grupos de discípulos. Alguns abandonam, recusam, se escandalizam. Outros aderem e de modo pleno se tornam disponíveis para também eles, por amor, doar a vida. Ainda haverá um longo caminho a ser percorrido, mas há um desejo incipiente, uma adesão primeira de fé, de amor por Cristo, de uma tentativa de compreender o mistério que ele revela. Esse texto nos fala das nossas opções. Ou viver uma lógica humana, recebendo coisas imediatas e nos contentando com as coisas imediatas que o Messias pode oferecer, ou aderirmos à lógica de Deus, fazer da vida um dom de amor, fazer da vida um dom de entrega, a exemplo do próprio Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. A quem iremos? Somente tu, Senhor, tens palavras de vida eterna. Um abraço a você, meu irmão, minha irmã. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã, se Deus nos permitir. Amanhã é domingo, 4º domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor. Preparemo-nos então para começar a meditação dos capítulos 10, 12, 13 e 14 do Evangelho de João. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.